Discipulado Bíblico, Nova Vida em Cristo. Tudo bom? Hoje nós vamos começar esse trabalho mostrando temas sobre novo nascimento para novos convertidos, temas importantes da Palavra de Deus. Nesse tema 1, no tema 1 aqui eu vou mostrar a criação do homem e suas bênçãos. Então eu vou começar a mostrar a criação, depois vou mostrar a queda do homem, o pecado, o que é cada coisa, como ser salvo. Tá? Vou te mostrar os temas. É de um livro que nós temos, que foi no início da nossa caminhada cristã, nós separamos versículos sobre assuntos. Tá? Então é Nova Vida em Cristo que chama. Você pode baixar esse PDF também desse arquivo. São 44 temas, ó, e são temas curtos. Então nós vamos falar a criação do homem, depois tem a queda e as maldições, a nossa vida sem Jesus, como é que era antes, né? O pecado, como fazer para ser salvo, agora a salvação é de graça, sobre as bênçãos, né? Então são vários princípios bíblicos que nos abençoam, que nos ensinam, que nos ajudam, tá? Daí nós vamos falar sobre esse tema primeiro aqui, ó, que são, sempre tem um comentário, que eu vou falar depois, eu vou explicar alguns versículos sobre aquele tema, e depois nós vamos para a aula 2. Aí eu faço outro vídeo da aula seguinte, tá? Daí você vai acompanhando ali pelo número do tema. E vai ter o nome do tema ali para você estar acompanhando, se você quiser continuando a assistir ali. Tá bom? Então eu vou querer ser breve para poder estar passando sempre vídeos. Vai estar ali na sequência. Eu vou deixar uma playlist também. E vou deixar também na descrição do vídeo o link para você baixar esse livreto, tá? Se você quiser ler todas as mensagens, copiar os versículos também. A criação do homem e suas bênçãos. O comentário tá assim, ó. Aqui vemos o homem antes do pecado, vivendo a plenitude da vida, né? Não existiam doença, morte, tristeza. Aqui o homem vivia eternamente e, além do mais, tinha a presença de Deus constante. Quando Deus criou o homem, né? Ele criou a terra, criou o homem, colocou ali para ele cuidar, para guardar. Então era uma benção, criou a mulher. Antes de entrar o pecado, que a mulher comeu do fruto e deu para o homem vivia, a Bíblia fala que é a semelhança de Deus. A Bíblia fala que ele tinha um paraíso, ele podia comer de todas as árvores, tipo milhares de árvores, só uma que não. Então era uma vida perfeita. A maldição veio depois, mas ele tinha uma vida perfeita, uma vida abençoada, uma vida cheia de alegrias na presença de Deus. Deus vinha todo dia na virada do dia, então tinha comunhão com Deus. Depois do pecado é que houve consequências. A terra ficou maldita, hoje nós temos guerra, fome. Depois do pecado, um filho, Caim, matou Abel. A morte entrou no mundo depois disso, porque a desobediência desencadeou uma natureza pecaminosa no homem, que veio passando de geração em geração. A tendência de fazer o mal veio sobre a geração. Mas antes era só bênção. Vamos ler alguns versículos? Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deixa eu aumentar aqui, né? Podia ter aumentado já a letra, né? O homem e a mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre os animais que rastejam. Gênesis 1, 29. Eis que tenho dado a todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores que há fruto e que deem semente, vos serão por mantimento. Quer ver? Aqui Deus falou para ele, para você multiplicar, para você crescer, para você governar sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves do céu. Ele abençoou, falou: vou te dar as plantas e vai ter semente e você vai cultivar e vai plantar e vai ser uma vida abençoada. Depois da maldição é que a terra produziu espinhos e cardos e ervas daninhas, mas antes não era para ter. A morte não existia, o homem viveria eternamente. Então a criação e as suas bênçãos é assim, antes do pecado era só bênção. Não tinha morte, não tinha maldição, não tinha problema. Até a semente se jogava na terra, ela nascia por conta.
era benção, era só cultivar e a coisa era bem fácil de acontecer. E tinha uma benção especial maior, né? Então daí Deus, ele estava ali todo dia, que era a maior bênção que o homem tem, né? E todos os animais da terra e toda ave do céu e todo ser vivente que rasteja sobre a terra tenho dado as ervas verdes como mantimento. E assim se foi. O homem plantou. Então plantou o Senhor um jardim na banda do oriente do Éden e pôs o homem que tinha formado. Né? Então, no jardim do Éden, jardim de um paraíso de Deus, colocou o homem. Daí fez a mulher e tudo perfeito. E o Senhor de Deus fez brotar toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boa para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore da vida estava ali. Essa era a missão. Sempre se alimentar das árvores do jardim e da árvore da vida. Nunca da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois Deus deu essa ordem, né? De todas as árvores pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque é uma árvore de independência, de você acaba largando Deus e deixando o que Deus falou como se fosse a verdade. Então, enquanto o homem estava servindo a Deus, honrando a Deus, longe da árvore do conhecimento, ele estava guardado. Mas quando entrou o pecado, a desobediência, né? Deus ele não fez um robô, ele fez pessoas. E um dia houve um desejo pelo fruto, pela árvore, né, que depois nós vamos estar falando, e o homem pecou. Mas antes disso era só bênção. Tomou, pois, o Senhor Deus e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Quer dizer, o trabalho já existia, mas era bênção. A maldição não é o trabalho, a maldição é que a pessoa tem que suar, tem que batalhar, né? Mas quando Jesus veio, ele nos abençoou, nos deu a fé para quem crê. Então existe uma bênção especial para quem crê, para tomar posse de ser abençoado. Gênesis 2,16 ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, morrerás. E disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora que seja idônea. Quer dizer, a mulher é uma auxiliadora, uma ajudadora, uma companheira. Não foi tirado nem da cabeça e nem dos pés, nem para ser pisada e nem para dominar o homem, mas é uma ajudadora, companheira, aquilo que o homem necessita, porque Deus viu que não era bom que o homem esteja só. Deu essa ordem, né, pela mulher. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e a trouxe ao homem para ver como esse chamaria. E tudo que o homem chamou, a todo ser vivente, isso foi seu nome. Então Deus tem uma capacidade, o homem tinha uma capacidade incrível, né? Até dar nome dos animais e lembrar de o nome de todos os animais que tinha. Tá? Então essa aula de hoje, a segunda, vai ser a queda do homem e suas maldições. Então, vamos falar sobre a queda. Depois você acompanha ali. Mas a primeira aula fala sobre isso. Que nós tínhamos bênção antes do pecado. E é assim que era a vida. Abençoada. Era para ser assim, mas o homem... Deus já tinha feito isso, mas como ele sabe o futuro, ele saberia que o homem não ia conseguir, por causa que ele era homem, e foi tentado. Mas depois que Deus já tinha provido em uma salvação em Cristo, já antes da fundação do mundo, Deus já tinha provido que um dia Jesus ia vir ao mundo para salvar os pecadores. Mas antes do pecado era bênção, e era assim que era o plano original de Deus. Né, as bênçãos de Deus. Amém? Até a próxima aula, pessoal. Deus abençoe.